Caríssimos, graças a Deus, nesta segunda-feira nós pelo menos temos um horizonte mais bonito do que aquele que se desenhava até ontem, na parte da manhã, visto que agora nós temos um recurso para a prevenção e para diminuir os efeitos do Covid-19 nas pessoas que têm alguma comorbidade. É uma boa notícia. E agora, aguardamos que os poderes públicos possam se organizar de modo efetivo, porque muitas entidades, inclusive nós, a igreja, nós como igreja, estamos tomando todas as medidas e todos os cuidados necessários para que os nossos espaços não sejam um ponto de contaminação. Agora, aguardar que o compromisso e a seriedade desses que são responsáveis por servir ao povo no poder público contribuam para que o número mais rápido possível, o maior número possível de pessoas seja imunizada e vacinada. Esperamos sinceramente, eu peço a Deus, que muitos daqueles que fazem a campanha contra a vacinação tomem juízo, ou melhor, criem vergonha, porque, me perdoem se eu sou um pouco agressivo, mas jogar fora tantos anos de comprovada eficácia na vacinação da população, sejam jogados fora simplesmente porque alguns têm uma ideologia diferente. Mas é claro que nós não estamos nessa liturgia para falar disso. Nós estamos nessa liturgia para, meditando a palavra, entender a profundidade do que significa ser discípulo de Jesus no tempo presente e com esse conhecimento e essa consciência fazer com que a nossa história possa fazer com que o mundo que hoje, marcado por tantos desesperos e por tantas tristezas, seja eficazmente marcado pela vida e pela esperança. Daí eu fico admirado e, sinceramente, eu fico encantado com a dinâmica a qual o Senhor se coloca a falar conosco, a dinâmica que Ele utiliza e os meios que Ele utiliza para nos indicar caminhos, porque ainda que os tempos mudem e ainda que haja uma frequência num ciclo de 3 em 3 anos, no qual nós meditamos a Sagrada Escritura por um todo, a palavra nunca deixa de dar respostas e indicar caminhos. E fica a dica: quem acompanha a liturgia todos os dias, lê as leituras todos os dias, num período de 3 anos terá lido toda a Sagrada Escritura. E depois dizem que nós não temos atenção à palavra. Vejam, a importância da palavra que ilumina nossos passos no dia de hoje, em que no capítulo 2, versículos 18 a 22 de São Marcos, Jesus é interpelado o porquê seus discípulos não jejuam enquanto os discípulos de João e dos fariseus jejuam. É importante nós compreendermos o que significa o jejum na cabeça do povo judeu. O jejum era uma penitência, e como penitência, como um exercício espiritual, buscava apressar a vinda do Messias, do Salvador, do esperado, daquele que viria realizar todo o plano de salvação que o Senhor prometera, aquele que viria ocupar o trono de Davi, aquele que seria o eterno e sumo sacerdote, aquele que conduziria o povo à verdadeira felicidade. Pois bem, fazia-se o jejum para que isso apressasse a vinda do Senhor, para que o povo estivesse mais puro. E o jejum, ele tem uma característica que é mostrar para nós o que realmente é essencial na vida. Quem se coloca na prática do jejum começa a perceber que não precisa comer 2 bifes, 4 colheres de arroz, não precisa comer exageradamente.
E nem precisa simplesmente porque estavam com vontade de comer alguma coisa. O jejum, ele passa por uma preparação e numa educação de cada um de nós para sabermos o que é realmente necessário para viver. E daí, então, nos amadurece. Porque à medida com que eu sei que eu não preciso comer 2 pães de sal, eu posso comer 1 ou meio e me satisfaço durante o período necessário, não só tenho uma vida mais saudável, mas também eu acabo percebendo que, para viver bem, a maior dificuldade é se nós conseguimos fazer todo o possível para sermos o melhor. Vejam que coisa. Se o jejum tem essa característica, Jesus responde de um modo que talvez pareça enigmático. Como é que alguém pode fazer jejum sendo que o noivo está presente? Uma das imagens que o povo da Sagrada Escritura tinha era de que o Messias seria o noivo de Israel. Israel seria a amada de Deus e esse noivo viria para cuidar da sua noiva. Então, à medida com que eles faziam jejum, eles queriam apressar com que o noivo chegasse o quanto antes. E a resposta de Jesus é simples. Porque eles vão se preparar para acolher aquele que é o esperado, sendo que eu já estou no meio deles. Sendo que eu que trago a verdadeira vida e a verdadeira alegria já estou no meio deles. O que mais eles vão esperar? No momento de alegria, no momento de festa, nós percebemos o quanto que a vida pode ser mais leve. Me recordo, perdoem-me, só uma digressão, só um parênteses. Quando nós ficamos muito tempo sem ver as pessoas, e daí nós encontramos, e não podemos ficar com muita firula, nem com muita comelança, nós fazemos a experiência de encontrar com as pessoas, conversar. E aí percebemos que não precisa de muita coisa para a gente estar bem com os outros, não é? Este final de ano minha família e eu tivemos essa experiência de, com coisas simples, simplesmente nos encontramos, comemos alguma coisinha, mantendo o distanciamento necessário, conversamos durante 5 horas. E daí a gente toma consciência o importante das pessoas significativas da nossa história serem reconhecidas, faz com que os momentos sejam mais alegres. Pois bem, estes homens perguntam a Jesus por que eles não fazem jejum. E Jesus responde: a fonte de alegria já está no meio deles, por que eles vão esperar essa fonte de alegria? Daí eu lhe pergunto de uma maneira direta e objetiva: você ainda está esperando que o Senhor chegue até a sua história? Você ainda está esperando que Ele venha ou já percebeu que Ele está presente? Aqui a chave para compreendermos. Se nós tomamos a consciência de que o Senhor já se faz presente no meio de nós, como a cada liturgia nós dizemos, como resposta, o Senhor esteja convosco, e a resposta é, Ele está no meio de nós. Se nós tomamos essa consciência, daí então alguma coisa dentro de nós deve mudar, para que nós não sejamos como uma roupa velha que é remendada, que começa a colocar, ainda que esteja opaca, receba alguns pedaços de alegria que no fim da história só servirão para manter a roupa mais rasgada, mais degradada e mais feia. É necessário que nós, como discípulos de Jesus Cristo, como homens e mulheres comprometidos com o bem, saibamos pela presença dEle, pela alegria dEle estar conosco, pela consciência de que nós pertencemos a Ele, fazermos o caminho no qual nós deixamos com que Ele renove toda a nossa história e toda a nossa perspectiva.
de tal modo que não remendemos a vida, mas deixemos com que Ele nos faça novos de novo. Ou então não recebamos coisas novas com a estrutura antiga que não caberá e não suportará a dinâmica de um novo viver. Talvez falar de vinho seja difícil, mas eu acredito que todos nós vamos entender muito bem o que significa essa imagem. Em uma casa cujas colunas não foram bem feitas, e não se tem estrutura para construir um pavimento superior, quem se arrisca a colocar quartos em cima de uma casa que tem uma estrutura que não suporta tal peso, correndo o risco da casa cair? Você faz, meu irmão? E nem você que está em casa. Isso o Senhor nos diz. Ser discípulo dele é deixar com que ele nos refaça para que nós consigamos suportar a carga de uma vida nova, de uma alegria nova, de uma dinâmica nova, de um horizonte novo, compreendendo que aquele que veio até nós, Jesus Cristo, ele ofereceu-se por cada um de nós de modo eficaz e vivo, e que Ele é quem nos dá livre acesso ao Pai. E nada pode nos impedir de viver a vida com Deus a não ser a nossa escolha de permanecermos esperando aquele que já chegou. E vivendo uma esperança vazia, porque seria como uma criança que fica a olhar na janela esperando a mãe ou o pai chegar com eles dentro de casa. Ou então como aqueles que esperam encontrar o amor de sua vida, mas não têm a capacidade de perceber que aqueles que realmente lhe amam e que realmente lhe querem bem, estão tão próximos. É um fato interessante que aconteceu uma vez. Isso é um fato verídico, é claro que nós não podemos dizer o nome das pessoas, mas um homem, ele, vindo de um outro país por uma grande empresa, ele teve a oportunidade de se casar com uma jovem, teve com ela filhos. E quando, passados anos, o corpo dessa jovem já não era mais o mesmo, e as dificuldades da própria história, porque quando nós começamos a conhecer alguém, inclusive com suas fragilidades, nós começamos a dizer a elas, olha, isso precisa mudar, e não tem como enganar muito, a vida parece que se torna pesada, mas é porque, na verdade, quando alguém nos conhece e nos apresenta aquilo que nós precisamos crescer, ele fez a opção de deixá-la e ir pela estrada da vida. É claro que, infelizmente, a estrada da vida em algumas de suas esquinas apresenta uma face muito triste. Ele, a partir de um assalto, foi baleado e ficou muito debilitado. A pessoa por quem ele trocou a sua esposa o deixou na casa da esposa. E ela, obviamente, depois de anos, poderia simplesmente deixá-lo. Ela assumiu cuidar dele, com um horizonte novo e com uma carga nova, por uma convicção nova. Ela deixou-se e ela foi uma mulher que se transformou por dentro. E foi um grande exemplo para os filhos, cuidando do ex-esposo, com todo o carinho. E isso eu falo não do que me disseram, mas do que eu vi, não uma só vez, mas muitas. É alguém que consegue se modelar ao exemplo de Cristo pela fé e construir uma nova estrutura.
O que isso tem a ver com o Evangelho? Muito simples. Quando nós encontramos a grande razão da alegria, da felicidade e de um horizonte novo de nossa vida, nós nos esforçamos para fazer tudo por Ele. E daí, o nosso jejum, que seria um gesto de penitência, dá lugar ao compromisso de viver a alegria de Sua presença. Aqui está o pano de fundo do que diz o Evangelho. Por que vocês estão esperando alguma coisa que os renove, sendo que a renovação e a nova perspectiva de vida já foi dada a vocês? Permita-me fazer essa pergunta. Cristo Jesus, o sumo sacerdote que deu a vida por nós, que nos reconcilia com o Pai, nos dá livre acesso, não coloca empecilhos para que cheguemos até Ele. Ele tem espaço para renovar a sua e a sua história? A minha? A nossa? Ou ainda estamos esperando que alguma coisa mirabolante aconteça na história para acolhermos a grande alegria que é Cristo Jesus? Pense um pouco nisso, porque a única oportunidade que nós temos de deixarmos com que Ele renove a nós mesmos, para que não sejamos como roupa velha remendada, ou como uma estrutura que tem que carregar um grande peso e que às vezes, porque não se deixa renovar, se arrebenta. Para que isso não aconteça com nós, com cada um de nós, pensemos: eu já acolhi essa alegria e essa vida que é Cristo Jesus?